Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um. Agradecer a galera que tem se inscrito, que tem assistido os vídeos. E hoje no Eu Recomendo documentário Netflix, que saiu há pouco tempo, aí saiu em dia 2 de agosto. Né, dentro da mente dos gatos, dentro da mente de um gato, na verdade, porque uma coisa que fica muito claro nesse documentário é que cada animal, cada ser, ele é peculiar, ele é singular, assim, então você não tem uma regra fixa para o ser humano, para um pet, né, então você... Ele vai discutir genericamente dentro de algumas coisas assim, mas que você não vai ter uma resposta absoluta, se nem nos seres humanos. E é interessante porque eles vão falar com pesquisadores, né? É um documentário feito. Ele tem 1h20, um episódio só. E aí ele vai discutir o quê? Como que funciona a mente do gato. Então ele vai desmitificar uma série de ideias que se tem sobre os gatos, que os gatos não são emocionais, que os gatos são difíceis de serem adestrados, que os gatos não gostam da gente e tal, que os gatos são interesseiros. E na verdade, o que eles vão colocar? Que o gato, ele é um animal que ele está semi-domesticado. Então ele vai mostrar, vai atualizar um dado, por exemplo. Muito se fala dos gatos com os egípcios, né? Há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, que quando teria começado a domesticação dos gatos. E na verdade vai aparecer uma pesquisadora, uma alemã, que eles descobriram gatos domesticados, gatos enterrados com crianças, com uma criança, em Chipre há 10.000 anos atrás. Ou seja, o processo de domesticação dos gatos é muito anterior do que a gente imagina desse contato com o ser humano. Então seria de 10.000 anos atrás na ilha de Chipre. Né? O que acontece? Ônibus. O que acontece? O ser humano, e aí a história é a mesma, os gatos vieram, e é interessante por quê? Porque é uma ilha, né? Então você percebe que os gatos foram levados para lá. Uma outra coisa interessante que eles vão contar da história. Então, assim, só para fechar essa janela aqui, fazer uma coisa que ela sempre me chama atenção, que eu abro várias janelas ao mesmo tempo. O que acontece? Os gatos, eles foram levados porque o homem começa a plantar, começa a estocar alimentos, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter a vinda dos ratos. Então os gatos chegaram próximos porque eles viram uma caça fácil. E o homem começa a usar essa relação do gato de comum interesse. Então o gato vai caçar esses ratos que vão estar na região, no lugar da plantação. É a mesma história que aconteceu com os egípcios. Tá? Os egípcios tinham os grãos e os gatos, eles eram muito bem vistos porque eles caçavam esses ratos que eram uma praga para eles. O cara falou um dado interessante, quando você vê, por exemplo, o lance a maioria das gravuras egípcias, né, quando você vê aqueles hieróglifos, você vê o gato embaixo da cadeira, na maioria das casas, assim, quando tem o desenho, tem sempre a mulher e um gato embaixo da cadeira. Aí ele falou, sabe o que isso simboliza? E é muito doido que a gente não presta atenção numa coisa dessa, que o gato fazia parte da rotina diária dessas pessoas. Então que o gato, ele era um membro normal do dia a dia. Quando ele aparece embaixo da cadeira é porque ele já estava normalizado nessa sociedade, né? Não é que ele estava chegando e tudo mais. Então você também vai perceber que começa dentro desse momento. E aí por que eles usam, o gato, ele se espalhou pelo mundo? E é interessante, eles fazem a análise de como o gato, ele é a perfeita máquina de caçar. Explica o lance do corpo, da fisiologia. Então é interessante porque o documentário ele vai pegar, ele passa da fisiologia, então ele olha o gato
do ponto de vista físico, aí ele passa para o comportamental e aí ele vai fazer uma ideia do sentimental. Ele tem um grupo de gatos lá que apareceu no America's Got Talent, por exemplo, que eles chegaram nas quartas de final, que aí o que chamou a atenção? Os gatos eram treinados. Treinar um gato é muito difícil. E aí o que acontece? Os gatos, eles faziam parte dos navios. Todo navio, por exemplo, nos Estados Unidos era obrigatório, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, ter um gato no navio para poder caçar rato, para poder evitar isso. E aí foi assim que os gatos foram se espalhando pelo mundo, né? Tem umas animações bem interessantes assim. Ele é bem divertido. Ele é um documentário gostoso de assistir porque ele não fica naquele tom professoral e ao mesmo tempo ele tem um jeito interessante de lidar com o assunto. E aí ele mostra uma pesquisa, duas pesquisadoras, uma americana e uma japonesa, que estão fazendo as mesmas pesquisas. Elas estão fazendo um trabalho conjunto de pesquisa sobre gatos, no Japão e nos Estados Unidos. E aí eles começam a mostrar uma série de questões comportamentais dos gatos. Então que os gatos, eles se relacionam com as pessoas, eles pegam coisas do seu tutor. E aí tem um dado muito louco no final, que a japonesa ela constatou o quê? Que os gatos japoneses, eles são mais medrosos que os gatos americanos. E aí, o que acontece que ela constatou isso? Pelo comportamento dos donos. Então o gato, ele acaba espelhando o comportamento do dono. O que acontece? No Japão, os gatos ficam muito em casa e têm pouco contato com pessoas estranhas. Então eles são muito mais ariscos. Nos Estados Unidos, como o americano se socializa mais, ele está mais em grupo de pessoas e o gato também ele sai bastante de casa, ele não fica confinado no ambiente, ele acaba sendo muito mais acessível. É interessante, mostra algumas pesquisas que eles fazem, testes, assim, né? Então, por exemplo, teve um que era muito legal. Nossa, não basta fazer barulho, tem que fazer barulho de arrombado. Os gatos aqui devem ter tudo fugido agora aqui em casa. O que acontece? Tem um dado de perdi o raciocínio aqui. Tem uma hora assim que eles mostram, por exemplo, eles ligam um ventilador. E aí a pesquisadora estava falando, isso, a pesquisadora americana, que a sua postura frente ao gato é que vai determinar como o gato vai encarar aquilo ali. Então, por exemplo, eles ligam o ventilador e no primeiro momento a tutora fica assim, ai que medo, não sei o que, e o gato começa a ficar com medo do ventilador. Aí eles desligam o ventilador, dá uns 5 minutos, liga o ventilador de novo, ela vem, nossa, que bonito, não sei o que, o ventilador tem umas tiras assim, né, pra poder dar esse efeito. E ela vem, ai, que legal esse ventilador, e aí o gato vem, olha o ventilador, olha a tutora, tipo, tá de boas, ele senta e fica de boas do lado do ventilador. Então que o comportamento do tutor frente às coisas é que vai determinar muitas vezes o comportamento do gato. E assim, eles têm dados estatísticos, 79%, né? É uma coisa muito legal, bem interessante. E outra coisa que foi legal, aí a questão os gatos amam. E aí eles deixaram pro final e tal, e todo mundo vai falar assim, eu acho que o gato ama. Eles falaram do lance de se comunicar com o gato. Tem um cara lá que ele é especialista. Muito dessas coisas que a gente vê, tipo do rabo, tal, que é da pesquisa dele, assim. Tem um outro japonês lá também que, nossa, o cara manja muito, assim. E aí ele tava falando que você tem que olhar o animal que você convive, olhar o gato, olhar a singularidade de cada um. É o que eu falo aqui em casa. Pô, a gente tem 5 gatos aqui, cada um tem uma personalidade completamente diferente, tem um ritmo próprio, tem as suas aspirações, assim, tem suas manias, tem suas idiosincrasias, né, como um ser humano, né? Então, aí ele falando do lance de você piscar pro gato, se comunicar com o gato, tal e tudo mais, que eu faço muito assim aqui em casa. A Laís falou, é o que você faz lá com eles, né? E assim, é muito interessante. Então é um documentário muito legal, eu recomendo, da Netflix, Dentro da Mente de um Gato. Dá uma olhada, se você for gateiro, então você vai curtir mais ainda. Tem um outro do Discovery, que são 3 episódios também, que é bem interessante,
a gente está encerrando o Discovery porque a gente não está conseguindo assistir, né? É muito legal o Discovery, mas a gente está chegando aqui, chega às 7 e pouco, e é 2 horas de alguma coisa aqui, a gente acaba dormindo, então a gente tá encerrando. Mas no Discovery tem um lá também, que é sobre, tem 3 episódios que são pesquisas, assim, os caras botaram GPS nos gatos, botaram os gatos para entender a dinâmica deles. É legal, tem um gato de uma destilaria na Escócia, né? E aí eles pegam e falam sobre o hábito. Então, por que eles têm a tradição na Escócia de ter os gatos nas destilarias? Por causa da cevada, dos elementos que você usa para produzir bebida e que atrai muitos ratos. Então, e os gatos vão lá para poder fazer esse serviço. E aí eles mostram um casal de gatos em que a fêmea caça de madrugada, explica os horários dela lá, e o gatão lá, ele é o Frei, não sei o que lá, que ele fica no bar, tipo, recebendo a galera. É meio que nem a Maju aqui em casa, né, que a Maju é a funcionária da loja, ela fica na loja e ela não mora aqui em cima com a gente, porque ela tem a dinâmica dela lá, que ela estabeleceu com o meu sogro. Então fica muito claro isso. A relação do gato é para com o seu tutor, ele vai espelhar o modo como você vai se relacionar com ele. Se ele vai ser mais arisco, se ele vai... Tem características da história do gato, né? Eu estava conversando com uma aluna minha essa semana e ela adotou um gato que cortaram a cauda dele e tal. E aí ela falou assim, ele tem medo de homens e saco preto, saco de lixo. E aí a gente, na hora, né, tanto ela falou, eu acho que algum homem o jogou dentro de um saco de lixo e provavelmente criou esse trauma. Então, como nós, seres humanos, vamos carregar uma história, vamos ter os nossos traumas, as coisas que vão marcar a gente, um pet vai ter isso, né? É legal sempre o comparativo entre gato e cachorro que rola, né? E eles falam uma coisa interessante, o gato, ele está sendo estudado há pouco tempo relativamente em relação aos cachorros. Eles dão uma ideia que tipo, os gatos estariam 15 anos em atraso de pesquisas em relação aos cachorros. Eles falam da Turquia, que fez leis específicas para gatos, assim, é o lugar onde mais tem gatos no mundo, né? E o que acontece? Lá os gatos são tratados coletivamente pelas pessoas, então os gatos ficam na rua, eles ficam nos lugares, mas eles necessariamente não têm donos. Eles são do coletivo, assim, e é a cidade onde mais tem gatos no mundo. Beleza? O poema de hoje eu fiz pra Laís, né? Porque a Laís é a minha gata. Além de ser bela, ela age como uma gata, ela tem o jeito dela de ser. E quando a gente estava namorando, eu fiz esse poema para porque do mesmo jeito que você fica tentando entender o gato, né? Você fica tentando entender a pessoa que você está convivendo, que você está se envolvendo e tudo mais. E aí eu fiz esse poema para ela nessa ótica aí. A gata. Hoje descobri que tem uma gata. Se bem que, na verdade, são eles que possuem as pessoas. Eles não pertencem a ninguém. Quem sabe talvez a si mesmos, com aquele olhar de quem esconde um segredo tão insondável e por isso mesmo desprezam sem cerimônia entediados quem os ingenuamente tenta decifrá-los. Não tente controlá-los ou prendê-los, pois isso os afastará. Apenas leia os seus misteriosos e ao mesmo tempo simples sinais em que aqueles olhos a desvendarem o que há em nossas mentes, sem esforço nenhum, querem, ou melhor, demandam carinho e atenção. E um pouquinho de amor incondicional. Com o direito de, se eles assim o decidirem, não precisarem oferecer nada em troca. O que no meu caso eu dei uma tremenda sorte. Né, a minha gata, mas a gente não possui nada, e nem sou tutor dela, hein, por favor, senão eu vou apaiar aqui de novo. De novo? Não. De novo? Opa! Tá certo? Deixa o like, dislike, se inscreve no canal, vem participar da comunidade Terra Firmeza, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.